Olá, pessoal. Muito boa noite. Bem-vindos a mais uma aula de Direito dos Contratos. Segunda aula online nessa nossa nova modalidade de acompanhamento remoto. E depois que a gente trabalhou os assuntos de formação dos contratos, a gente já viu, então, conceituação, princípios, classificação, etapas de formação, e a gente começa a trabalhar alguns aspectos sobre o funcionamento dos contratos. E especificamente naqueles pactos em que há obrigações de entrega de coisa de uma parte a outra, implicando, gerando transferência de posse ou de propriedade, aquele que transfere a coisa, isso acontece, por exemplo, em compra e venda, em troca, ele tem que, além das suas obrigações contratuais, ele tem que assegurar a quem adquire essa coisa pelo menos 3 situações. Primeiro, que ele transferente, ele alienante, não vai atrapalhar o uso que o adquirente pretende fazer da coisa. Então, é a garantia de que quem transfere não vai turbar a posse. É algo que vocês vão ver com mais detalhes em direitos reais. Como é que isso se desenvolve, garantias que o adquirente tem contra uma eventual turbação de posse. Turbação é o nome que a gente vai dar quando alguém está atrapalhando o uso, quando alguém está indevidamente atrapalhando o uso de uma coisa, a posse de uma coisa por parte de quem legitimamente a detém. É óbvio, né? Mas é aquelas questões que o direito tem que entrar e tratar, apesar da obviedade, que quem transfere um bem voluntariamente a uma outra pessoa tem que permitir que essa outra pessoa vá usar de maneira adequada. Por exemplo, quem aluga um bem, né? Alguém transfere a posse do bem para o locatário durante a vigência da locação, tem que não pode atrapalhar o uso dessa coisa pelo locatário. Então, não é essa primeira obrigação, essa primeira consequência, importante, mas a gente não vai trabalhá-la nessa disciplina. Como eu disse, vai aparecer lá no direitos reais ou direito das coisas. Então, são duas formas pelas quais essa disciplina pode ser chamada. Beleza. Agora, outras duas obrigações são, aí sim que a gente vai, inclusive, tratar nessa unidade. O alienante tem que garantir que o adquirente, que quem recebe a coisa, não vai perdê-la em decorrência de situações jurídicas anteriores à entrega e que possam levar esse bem a ser encaminhado a uma outra pessoa. É o chamado vício de direito. Quando que alguém que recebe um bem pode acabar, por razões jurídicas, perdendo esse bem? Ora, quando você compra algo, por exemplo, compra algo que não era do vendedor, efetivamente. O vendedor, que talvez nem saiba disso, né? Essa é a grande questão. Ele pode pensar, poxa, mas aí é ilegal, o cara vai vender um negócio que não é dele, aí é direito penal. Claro, também, se o alienante sabe que a coisa não é dele, o direito penal vai agir também, isso jamais pode ser permitido, mas às vezes o alienante não sabe disso, porque a coisa não chegou a ser dele, porque ele também comprou de quem não podia vender, e ele não sabia. Então ele acha que ele se tornou o novo proprietário do bem, transfere essa propriedade, ou acredita que transferiu a propriedade, quando na verdade ele não transferiu propriedade porque jamais se tornou proprietário, porque ele também não havia comprado de quem era a pessoa adequada. Isso acontece, às vezes, vira e mexe, a gente vê na imprensa pessoas que compraram de agências de veículos, carros que eram roubados, que compraram imóveis de grileiros, que são pessoas que falsificam documentos para se passar pelo proprietário e vender os imóveis. Então, isso pode acontecer. Provavelmente vocês estão pensando, poxa, mas o alienante, se ele não sabe que tinha esse problema, e como é que ele pode garantir
que esse problema não vai existir. A grande questão aqui, a grande preocupação é quem está adquirindo o bem. É claro, o legislador sabe que se está se exigindo do alienante dar uma garantia contra algo que ele próprio não sabe. Mas veja, é importante a gente desconstruir essa ideia de que as pessoas só podem garantir aquilo que elas sabem, ou aqueles riscos que elas conseguem medir. Não, em muitas situações, a lei vai exigir que alguém assuma certas garantias que têm uma extensão desconhecida. Assuma garanta certos eventos que a pessoa nem sabe o risco daquilo acontecer. Daí um exemplo. O direito contratual traz um exemplo para a gente. Quem transfere a posse ou a propriedade de um bem a uma outra pessoa tem que garantir, entre outras questões, que esse bem está sendo transferido sem vícios de direito, sem impactar sobre ele, sem incidir sobre ele situações jurídicas anteriores à entrega e que podem fazer esse bem ser encaminhado para outra pessoa. E, em terceiro lugar, quem transfere uma coisa a uma outra pessoa tem que garantir contra vícios de fato, quer dizer, tem que garantir, e não necessariamente, quando a gente diz que tem que garantir, não significa que a pessoa, que jamais esses vícios podem ocorrer, não é bem por aí. É que caso esses vícios apareçam, quem está dando a garantia é que vai arcar com os custos para resolver esse problema. Então, a garantia é muito mais nesse sentido. Lembra a ideia da seguradora. A seguradora é um bom exemplo de como funciona a lógica da garantia jurídica. A seguradora não impede algo de acontecer. Não é porque você contratou o seguro que agora a coisa segurada não vai ocorrer de jeito nenhum. O risco dela acontecer continua igual. A questão é que, se a situação acontecer, a seguradora arca com o prejuízo. Também a ideia é a mesma aqui. Quem transfere um bem para uma outra pessoa tem que garantir, sob esse viés, que essa coisa não tem vícios de fato. Caso tenha vícios de fato, são defeitos que atrapalham o uso desse bem ou que diminuam o valor dele. Caso esses vícios de fato apareçam, é preciso que esses vícios sejam originados antes da entrega. Mas caso eles apareçam, eles se revelem, o custo pelo reparo desses vícios é do alienante. Então, a gente vê, mais uma vez, a preocupação aqui da lei com o adquirente. O adquirente, o legislador busca respaldá-lo quanto ao uso tranquilo do bem, com relação à tranquilidade de que esse bem não será perdido por vícios jurídicos. Na verdade, caso venha a ser perdido, o alienante vai arcar com esses custos dessa perda, e que o bem também está em perfeita condição de uso, que não tem nenhum defeito escondido ali que vai se revelar depois da entrega e que vai atrapalhar o uso do bem ou diminuir o valor dele. Primeira situação, comentei, nós vamos tratar vocês vão estudar dentro do direito das coisas. A segunda situação se encontra no tratamento jurídico da evicção. A gente vai ver, talvez não hoje, acredito que não vai dar tempo de a gente falar hoje, mas é nessa unidade de ensino. E a terceira situação, a garantia contra vícios de fato, se desenvolve dentro do que o Código Civil vai chamar do capítulo que ele vai nomear como de vícios redibitórios. Também que a gente vai ver não só nessa unidade, como hoje. Começamos já no tópico seguinte. A regra básica dos vícios redibitórios a gente vai encontrar no artigo 441 do Código Civil, complementado pelo artigo 442. Segundo o artigo 441, a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada, quer dizer, pode ser rejeitada por vícios em razão de vícios ou defeitos ocultos, que tornem essa coisa imprópria ao uso a que ela é destinada ou lhe diminuam o valor. Claro, a gente vai dissecar esse artigo, né? A gente vai tentar traduzi-lo com expressões mais fáceis de serem compreendidas, a gente vai destacar o que há de
de requisito formal aqui, mas fato é que nessa frase a gente encontra toda a teoria dos vícios redibitórios. Requisitos e consequência, inclusive. Claro, com algumas complementações, como no parágrafo único, que vai dizer que essa regra é aplicável também nas chamadas doações onerosas, porque o caput do artigo 441 vincula a aplicação das regras dos vícios redibitórios ao contrato comutativo apenas. Vocês estão vendo aí, claro, eu vou lembrar daqui a pouco que seria um contrato comutativo, mas o parágrafo único esclarece que também nas doações onerosas isso vai acontecer. E o artigo 442, ele vai apresentar uma opção alternativa que cabe ao adquirente. O adquirente ele pode optar, ao invés de exercer o direito que ele tem, que o artigo 441 dá a ele, de enjeitar a coisa, de rejeitar a coisa, quer dizer, de devolvê-la ao alienante, pode o adquirente reclamar ou exigir um abatimento no preço. Ele pode optar por ficar com o bem, ficar com a coisa que revelou defeitos ocultos e exigir como compensação apenas um abatimento no preço, ou que ele vai pagar um valor menor, ou que ele vai receber de volta uma certa parcela. A gente vê, então, aí no 442, inclusive, o esclarecimento de por que esse assunto é chamado de vícios redibitórios. É porque esse direito de rejeitar a coisa, de devolvê-la ao alienante e, obviamente, pegar o dinheiro de volta ou aquilo que foi dado ao alienante de volta, se é que algo foi dado ao alienante em troca daquele bem, isso vai ser recebido de volta pelo adquirente, isso chama-se de... Essa é a ação de redibir o contrato. É um ato de redibição do contrato. Por isso, então, que esses defeitos ocultos, com essas características que a gente vai ver, são chamados de vícios redibitórios, porque eles dão ao adquirente o direito de redibir o contrato, ou seja, rejeitar a coisa e receber o que ele havia dado ao alienante em troca, se é que algo foi dado ao alienante, receber isso de volta. Vamos lá. O texto dos dois artigos são textos um pouco complicados, mas a gente vai esclarecendo ponto a ponto aqui. A gente nota, então, no 441, que essa redibição do contrato ou a alternativa de pedir um mero abatimento do preço são possibilidades que se apresentam ao adquirente caso se reúnam os seguintes requisitos, que tem que estar todos presentes. A ausência de um desses requisitos já não dá direito nem à redibição do contrato, nem à alternativa de abatimento do preço. Lembrando, gente, que essa teoria dos vícios redibitórios, ela se aplica nos contratos regidos pelo direito civil, pelo Código Civil. São contratos celebrados entre pessoas com a mesma capacidade negocial. O contrato de consumo, ele terá, caso surjam vícios ocultos, defeitos ocultos no bem transacionado, se for um contrato de consumo, ele vai ser regido por uma teoria própria de defeitos ocultos, que está lá no Código de Defesa do Consumidor. Então, não queiram interpretar uma situação de relação de consumo com a regra que a gente vai analisar aqui. Ela não serve para esse caso. E nem queira trazer uma experiência que você teve no direito do consumidor, com algum bem que eventualmente foi adquirido com um vício oculto, não queira trazer essa sua experiência para entender os vícios redibitórios, que são também assuntos diferentes. Embora haja uma clara comunicação entre esses dois temas, embora a doutrina, o tratamento dos defeitos ocultos no direito do consumidor seja claramente inspirado na teoria dos vícios redibitórios do Código Civil, são institutos diferentes, com requisitos diferentes e soluções diferentes. Então, aqui a gente está pensando em duas pessoas com capacidades negociais aproximadas que celebraram um contrato e um contrato que leva à transferência de posse ou propriedade de um bem, e esse bem chega ao adquirente com vícios ocultos, que vão se revelar, claro, se são ocultos,
depois da entrega do bem. Então, por exemplo, dois empresários celebram, né, uma empresa, uma empresa de distribuição de papel, por exemplo, adquire um caminhão para fazer os seus transportes, né? Então, isso é um tipo de contrato que não é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, vai ser regido pelo Código Civil, aí vai aplicar os juízes redibitórios. Duas pessoas físicas, uma colocou o carro à venda, colocou lá um anúncio no jornal, outra pessoa viu esse anúncio, entrou em contato, negociou e adquiriu o carro. Verá o tratamento dos vícios redibitórios. Alguém vê o anúncio de um apartamento à venda, essa pessoa vai lá, entra em contato, compra um apartamento, vícios ocultos se revelam mais tarde. É aí que vai aparecer e que vai incidir essa regra que a gente está estudando, tá bom? Deixa o direito do consumo, a relação de consumo e o direito do consumidor de lado por enquanto. Então vamos lá. Nos contratos de direito civil, o adquirente terá direito a redimir o contrato ou pedir um abatimento no preço se ele identificar que a coisa cuja posse ou propriedade ele adquiriu lhe foi transferida com vícios ocultos, quer dizer, defeitos que não eram perceptíveis no momento da entrega. Se o defeito em questão era perceptível no momento da entrega, mas o adquirente é que não prestou atenção, isso não dará direito a ele a reclamar vícios redibitórios, a invocar a teoria dos vícios redibitórios. É o primeiro dos requisitos que os vícios sejam ocultos, quer dizer, que eles não pudessem ser percebidos pelo adquirente no momento da aquisição, no momento da transferência. Claro que a gente sabe muito bem, o legislador sabe disso, que o que é perceptível ou não a alguém varia muito dos seus conhecimentos pessoais. Um mecânico tem condições de perceber que um carro está com um problema no motor com muito mais facilidade, ou tem muito mais chance de identificar isso, do que uma pessoa com conhecimentos de mecânica poucos, como eu, por exemplo. Eu não consigo identificar que o motor tem problema pelo som dele, a menos que seja um problema absurdamente grande. E aí o defeito nem vai ser oculto mais. Mas vejam, para mim, um pequeno defeito no motor de um carro que dá a ele um som um pouquinho diferente, para mim é um defeito oculto. Para um mecânico, talvez não. Claro, a doutrina está ciente disso e a postura do direito civil frente a essa circunstância é de que a análise sobre se o defeito é oculto ou não, é perceptível ou não, leva em conta o conhecimento mediano que as pessoas têm, as pessoas naquela circunstância têm. Então vai ser levado em conta, por exemplo, se o adquirente é o mecânico. A aquisição de um carro usado por um mecânico, a chance dele dizer que algum defeito não é aparente é menor, é mais estreito do que uma pessoa comum. Por outro lado, né, defeitos, vícios que são bastante perceptíveis, mas aquela pessoa, num exagero de falta de inteligência, não viu, também o direito não vai socorrer essa pessoa. A busca pelo direito civil nesse ponto aqui é na média. Nem vai se exigir que as pessoas sejam inteligentes demais a ponto de perceber todos os quaisquer vícios na coisa, mas também não vai se permitir nem se aceitar que a pessoa possa ter um nível de percepção muito abaixo da média. Então, cabe às próprias partes considerarem isso ao analisarem se caberia aplicar a teoria dos vícios redibitórios naquele caso. E se as partes não tiverem de acordo, a discussão chega ao judiciário e o magistrado vai avaliar se o adquirente, dadas as suas características pessoais, tinha condição de perceber ou não aquele vício oculto.
O transmitente vai dizer, olha, mas o carro, quando eu já vendi, ele já estava fazendo um barulho que identificava que o motor tinha tal problema. O adquirente ligou o carro, ele ouviu o motor funcionando, ele tinha condição de saber que esse motor já tinha essa característica. O juiz vai analisar esse tipo de alegação levando em conta quem é o adquirente. É um mecânico? Não é? Tem experiência com motores de automóveis? Não tem? Então, a análise é uma análise subjetiva, ela é mais rigorosa, ela é mais estreita ou mais flexível, a depender das circunstâncias de cada caso. Cabem, como eu disse, às próprias partes identificarem o que pode ser entendido como defeito oculto ou não, e não havendo consenso entre as partes, o judiciário é chamado e aí a análise vai ser feita pelo juiz. Mas não basta que os defeitos sejam ocultos, eles devem ser também graves. E são considerados graves aqueles que tiram do bem o uso ao qual ele se destinava, o uso esperado por ele, pelo adquirente, ou que lhe diminua o valor, ou algum defeito que diminua o valor desse bem. Então vamos lá, um carro foi adquirido, o adquirente, um carro usado, o adquirente viu o carro, não tinha problema nenhum, ligou o carro, deu uma volta no quarteirão, aparentemente tudo certo. Tempos depois da entrega, né, o adquirente identifica que aquele carro já tinha sido batido, que aquele motor já tinha sido, inclusive, trocado, não era o motor original. Isso torna o carro inadequado ao uso a que se destina? Não, propriamente, o carro continua andando. Mas lhe diminui o valor? Sim, no mercado, um carro que teve um motor trocado, ele tem menos valor. Quer dizer que quem tem um carro com motor trocado não pode vender? Não, não é isso. Claro que pode vender. Mas ele tem que informar isso ao adquirente. Ele tem que dizer, olha, esse carro aqui já teve motor trocado. Então ele tem que fazer com que esse vício, que é até grave, porque diminui o valor do bem, deixe de ser aparente. Lembra que eu disse que esses requisitos têm que estar todos presentes, todos ao mesmo tempo? Então não é que você revelar ao adquirente aquela situação vai fazer com que o defeito seja menos grave ou mais grave. Mas aí ele já não vai ser oculto mais. Aquele defeito tornou-se aparente porque o adquirente sabia disso. Por outro lado, no meu exemplo inicial, vamos imaginar que a pessoa não sabia disso, ela vem a descobrir depois da entrega. Então é um defeito oculto, porque não deu para ser percebido no momento da aquisição, e um defeito grave, porque diminui o valor do bem. Por outro lado, vamos imaginar que esse carro tem um problema de freio. Esse freio, no dia ali que a pessoa adquiriu, ele andou o carro, usou o carro, não tinha problema nenhum, mas alguns dias depois ele notou que o freio não estava funcionando bem, foi fazer uma análise e viu que aquele freio não é confiável. Que aquele freio ali, mais cedo ou mais tarde, vai falhar e vai falhar mais de uma vez. Esse carro com freio inadequado é inadequado ao uso que se espera dele? Sim, sem sombra de dúvida. Ah, mas o freio não vai estragar sempre. Mas o freio não tem que estragar nunca. Um carro sem freio não tem que estragar nunca. Uma outra exigência bem dedutível, bem implícita nos requisitos anteriores, mas faz bem o código chamar a atenção para isso, de destacar esse aspecto, é o de que os vícios em questão, claro, eles não podem ter se originado depois da entrega. Eles têm que ter a sua origem localizada antes da entrega. Vejam, não é que o vício tem que se revelar antes da entrega, porque ele é aparente. Quando a gente discute vício redibitório, é um vício que se revelou depois da entrega. Por isso que ele é oculto. Mas é importante se identificar que a origem desse defeito foi antes da entrega. Nossa, mas isso é muito difícil de identificar. Ninguém está dizendo que é fácil identificar isso. Cabe às próprias partes conversarem, deliberarem e, eventualmente, entrarem ali num consenso de que aquele defeito que se revelou agora já existia antes da entrega
então cabe-se aplicar o artigo 441. Não havendo consenso entre as partes, o adquirente vai ao judiciário, vai dizer, olha, eu adquiri um bem com um vício oculto, com uma origem antes da entrega, por isso eu quero redimir o contrato. O juiz vai ouvir essa alegação e vai exigir provas. Vai dizer, ok, me prove então que a origem desse defeito é anterior à entrega. Não é uma prova fácil, geralmente vai demandar a realização de uma perícia, mas é uma prova possível. Possível e indispensável. Quem pleiteia em juízo a aplicação dos vícios redibitórios tem que provar isso. Tem que mostrar ao juiz que a origem daqueles defeitos que só se revelaram depois da entrega está antes da entrega. O vício se revelou depois da entrega, mas ele é originado por alguma coisa que aconteceu antes da entrega. Ou seja, o motor aqui eu descobri agora que esse motor foi trocado. Então era algo que eu não tinha como saber no dia da entrega, não me foi informado no dia da entrega, não me foi informado no dia da aquisição, e essa troca foi antes do contrato ter sido celebrado. Então, beleza, todos os requisitos estão cumpridos. Mas, por último, é importante destacar que a reivindicação dos vícios redibitórios não cabe em qualquer tipo de contrato, mas somente nos contratos bilaterais. Porque entende o legislador que esse tipo de raciocínio e de busca pela justiça contratual só cabe em contratos em que há obrigações recíprocas, que são chamados contratos bilaterais, em que alguém recebe esse bem e oferece uma outra vantagem à outra parte como contraprestação. Na compra e venda, por exemplo, quem adquire o bem deu um dinheiro por ele. Na troca, quem recebe um bem teve que entregar um outro no lugar. Na prestação de serviço, eu recebi um bem, mas tive que prestar um serviço como contraprestação. E por aí vai. Entende a lei que nos contratos unilaterais, em que só há obrigação para uma das partes, ou seja, alguém recebe esse bem e não teve que se obrigar a nada como contraprestação, que não se poderia questionar isso. Então, por exemplo, na doação simples, em que eu recebo o bem e não tenho que fazer nada em troca, o doador não me exige nada. Se eu recebo um carro doado, por exemplo, e eu descubro depois de receber esse carro que ele tem algum defeito grave, eu não posso reclamar a aplicação da teoria dos vícios redibitórios, porque a doação simples é um contrato unilateral. Entende o legislador que eu recebi um bem defeituoso, mas não fiz nada em troca para isso, então que continuo no lucro, mesmo assim. A preocupação do legislador é alguém ter oferecido alguma coisa em troca, recebido esse bem defeituoso, imaginando que ele não era defeituoso, então ele entregou a contraprestação levando em conta que ele receberia um bem em perfeitas condições de uso, e depois da aquisição ele descobre que não é bem assim, que esse bem tinha alguns defeitos graves. Aí é que o legislador quer agir. Ah, mas o 441 fala no parágrafo único que isso se aplica também nas doações. Sim, mas vamos voltar lá, não é em qualquer doação. O parágrafo único do artigo 441 fala que esse artigo, que a teoria dos vícios redibitórios se aplica nas doações onerosas. São doações onerosas aquelas nas quais o doador recebe algo, alguma vantagem do donatário, que é algo, inclusive, de natureza até questionável, né? A doação ela demanda um aspecto de liberalidade. Então, se o doador entrega o bem, mas exige uma vantagem do donatário em troca, isso desnaturaria, talvez, né? Alguns defendem que isso tiraria do contrato a natureza de doação. Mas o Código Civil, ao mencionar essa expressão de forma tão literal no parágrafo único do artigo 441, parece indicar se filiar à corrente que acredita que a doação pode ser onerosa. Então, ela se daria na seguinte situação: haveria uma doação com encargo. O doador faria uma doação de um bem ao donatário e estabeleceria um encargo. Olha, esse bem tem que ser usado de tal maneira
E esse encargo seria alguma coisa que beneficiaria o doador. Por exemplo, o doador entrega ao donatário um carro, vou te dar um carro, mas você tem que me levar no trabalho todos os dias. É o encargo que eu te dou nessa doação. Como eu disse, isso para mim e para vários outros e para vários juristas, isso está mais para prestação de serviço do que doação com encargo. Mas o código ele demonstrou ter uma outra visão, o código demonstra entender que essa situação não descaracterizaria o contrato como doação, que esse encargo poderia ser criado. Enfim, polêmicas à parte da natureza desse contrato, o código afirma que na doação onerosa, por ela ter esse caráter de contraprestações, né, recíprocas, esse caráter de reciprocidade, que também caberia ao donatário reclamar a aplicação da teoria dos vícios redibitórios, mas só na doação onerosa. Em todas as outras modalidades de doação, isso não seria aplicável. Uma dúvida, né? Poxa, mas tem diferentes tipos de doação? Tem. A gente vai estudar o contrato de doação e a gente vai ver que tem diferentes modalidades. A doação simples, a doação com encargo, a doação com condição. Né? Tem várias modalidades de doação, a depender de como o doador quer fazer aquilo. E na doação onerosa, caberia ali, se abriria ao donatário a possibilidade de reclamar a teoria dos vícios redibitórios, mas só nesse caso. Tirando isso, só nos contratos bilaterais. Troca, locação, prestação de serviço, compra e venda, etc. Então tá bom. Então, identificado ali que num contrato bilateral, um bem foi adquirido com vícios ocultos, imperceptíveis no momento da entrega, que se revelaram depois, apesar da sua origem ser antes da entrega, e defeitos que retiram desse bem a sua utilidade ou diminui o seu valor. Vamos voltar ao exemplo. Eu comprei um carro usado, no dia da entrega, liguei o carro, examinei, tudo tranquilo, lataria lisa, motor funcionando, rodei sem grandes problemas. O vendedor me apresentou ali o relatório de consumo de combustível, tudo tranquilo, me apresentou o relatório de revisões, tudo sem problema. Então, recebo o carro, o alienante não me fala mais nada, mas depois eu venho a descobrir que o motor desse carro já foi trocado, não é o motor original. Então, adquiri o carro com um vício redibitório. Que direito eu tenho? A gente já viu, não sei se vocês lembram, o 441 já nos informou isso. 441 e 442 já nos informou. O adquirente tem duas opções e ele, adquirente, vai escolher qual das duas lhe convém. O adquirente pode optar pela redibição do contrato, ou seja, ele devolve o bem e pega de volta a contraprestação que ele teve que fazer. No meu exemplo, eu devolvo o carro e recebo o meu dinheiro de volta. Ou, se o adquirente achar melhor, ele pode manter o contrato, continuar com o bem e pedir apenas um abatimento no preço. Quer dizer, fala, esse fato desse motor ter sido trocado desvaloriza o carro em tantos R$1.000, eu paguei X R$1.000, mas esse carro vale menos, então eu quero de volta só essa diferença. Ou se eu não tiver pago o carro ainda, eu vou pagar só o valor que ele realmente vale. Eu quero um abatimento em razão da desvalorização que ele vai sofrer. Se a outra parte, se o alienante não tiver de acordo, eu vou ao judiciário. Se eu preferir a redibição do contrato, eu vou propor a chamada ação redibitória. Se eu preferir o abatimento do preço, eu vou propor a ação estimatória ou ação quanti minores. Essas duas ações são duas espécies das chamadas ações edilícias. Ações edilícias são aquelas que cabem a quem sofreu o vício redibitório. É um gênero ao qual pertence a ação redibitória e a ação estimatória. Muito bem.
E aí o alienante vai argumentar que, imagina, ele não sabia disso. Ele não sabia, nossa, ele já tinha comprado esse carro de não sei quem, e ele achou que estava tudo certo, e olha que surpresa, enfim. É muito comum o alienante, diante da demonstração ali de vícios redibitórios, o alienante tentar alegar que ele não sabia daquilo como se isso fosse suficiente para liberá-lo das obrigações que o código lhe impõe, de aceitar tanto a redibição ou o abatimento no preço. Mas fica a dúvida, de fato, o desconhecimento pelo alienante dos vícios o liberariam dessa responsabilidade? Lá no início da aula eu falei, assim, claro, a gente ainda não tinha entrado nesse nível de detalhe, mas eu coloquei uma informação que dá para a gente saber agora que não. O fato do alienante saber ou não do defeito não muda nada. Ou melhor, não o libera das suas obrigações, porque a intenção aqui do legislador, como eu disse, não é punir o alienante que eventualmente sabia do vício e não falou nada. A ideia do legislador não é essa, mas é resguardar o adquirente. É dizer, olha, pode acontecer, um bem pode ser transferido para uma pessoa com vícios ocultos. E aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos privilegiar, prestigiar o alienante, dizer que o alienante só vai se responsabilizar por isso se ele sabia do problema, ou nós vamos resguardar o adquirente. Pensar, não, o adquirente não tinha contato com o bem ainda, quem tinha contato era o alienante que tinha mais condições de saber, de detectar esse problema. Então vamos resguardar aqui o adquirente e vamos estabelecer o alienante aqui na lei de antemão, que quando ele transfere um bem, ele tem que se responsabilizar por isso, sabendo ou não da existência desses defeitos. Então, o legislador optou por essa segunda linha e ela vai aparecer de modo claro no artigo 443. E vai nos apontar que o alienante responde pela redibição do contrato ou pelo abatimento no preço, mesmo se ele não sabia dos tais vícios ocultos. A pessoa que me vendeu o carro já tinha comprado esse carro de uma agência, tem lá 2 semanas, nem deu tempo dele ter que trocar o motor. Então, quer dizer, esse motor ele foi trocado antes até do alienante ter adquirido lá atrás. Então, ele também não foi informado, ele não sabia de nada, eu tenho os mesmos direitos. Aí vem o outro lado, a dúvida contrária. Fala, ok, tudo bem, o legislador não queria punir o alienante necessariamente, a ideia é resguardar o adquirente. Ok, mas e o alienante que agiu de má fé? Ele vai sair impune por isso? Aquele cara que, por outro lado, sabia dos vícios ocultos e não falou nada, querendo receber um valor a mais do adquirente, querendo receber uma vantagem a mais. Esse alienante de má fé, ele vai sair impune? Também não. O código ele procurou uma solução intermediária que resguardasse o adquirente em qualquer situação, mas que punisse um alienante de má fé, o alienante que sabia dos defeitos ocultos. É o artigo 443 também que nos revela isso. Esse artigo vai pontuar que o alienante que não sabia dos vícios ocultos responde pela redibição ou abatimento no preço, conforme o adquirente preferir. Agora, o alienante que sabia dos vícios ocultos e não alertou o adquirente, ele responde pela redibição ou pelo abatimento e, além disso, em razão da sua má-fé, vai pagar perdas e danos ao adquirente. Então, é uma solução até interessante que o código apresenta. Pune quem agiu de má-fé, cria uma solução que é uma mera garantia já previamente anunciada em lei. Então, o alienante devia saber disso. Então, faz valer uma garantia a ser dada pelo alienante em qualquer caso e resguarda o adquirente, ainda estabelecendo a ele um direito a uma indenização caso ele tenha sido vítima de má-fé do alienante. Se não foi vítima de má-fé, ele vai ter apenas a garantia básica, o que já é muito bom nesse caso. E aí, esclarecido o que configura um vício redibitório,
direitos inerentes, sempre vem em seguida a dúvida sobre se há prazo para o exercício desse direito. Quanto tempo o adquirente tem para poder pedir a redibição do contrato ou exigir o abatimento do preço? Normalmente, em sala de aula, os alunos mostram uma curiosidade sobre o prazo, mas geralmente quando eu os pergunto para ele exatamente onde está a curiosidade, a gente nota que ele já está pensando lá num bem que ele comprou numa relação de consumo. Então, por isso que quando eu entro nesse tópico, eu renovo meu aviso lá de trás. Deixem a relação de consumo de lado por enquanto. Porque o prazo que o consumidor tem para reclamar um vício oculto está lá no Código de Defesa do Consumidor, é um outro prazo, não se confunde com isso que a gente está vendo agora, que está no Código Civil e previsto para contratos de direito civil. Tá? Então, se alguém já está pensando naquela geladeira que eu comprei estragada, aquela televisão que não funciona bem, vai lá no Código de Defesa do Consumidor e vê a solução lá. Aqui nós estamos tratando do Código Civil, que está pensando numa situação que alguém, por exemplo, viu um anúncio de um carro usado à venda, foi lá, comprou de uma pessoa física, do dono daquele carro, esse carro, e identificou depois da entrega que havia vícios ocultos. Essa pessoa tem os prazos do artigo 445 para exercer o direito à redibição ou abatimento do preço. Esse artigo vai dizer: primeiro, ele vai fazer uma distinção entre o adquirente que não tinha posse do bem, só entrou na posse do bem quando adquiriu esse bem, e aquele adquirente que, apesar de não ser ainda proprietário do bem, já tinha posse dele. Parece inusitado isso, mas é muito comum, né? Como assim alguém que não é dono de um bem, que vai comprar esse bem depois de um tempo, já usava esse bem? Por exemplo, o locatário. No caso de imóvel, isso é muitíssimo comum. A pessoa é locatária de um bem, usa aquele bem como locatário há anos, num dado momento ele resolve comprar esse bem. É alguém, então, que está adquirindo um bem que já estava na sua posse há algum tempo. O Código Civil faz essa distinção porque ele leva em conta, com muita razão, que quem já estava usando o bem, antes de adquiri-lo, já tinha condição de avaliar se havia ali algum defeito oculto. E quem está adquirindo um bem que nunca esteve na sua posse até então, vai precisar de um prazo maior para conhecer aquele bem e identificar vícios ocultos. Outra distinção que o Código faz é entre bens móveis e imóveis. Entende o legislador que quem adquire um bem móvel consegue identificar com muito mais rapidez algum vício oculto do que quem adquire um bem imóvel. Isso em razão das características do próprio bem, né? O uso de bens móveis é um uso muito mais próximo, é um uso muito mais cotidiano, que realmente dá para imaginar, dá para perceber algum defeito de funcionamento com mais rapidez do que num bem imóvel. Vamos ver o exemplo aqui. O carro, você adquire um carro, você identifica com mais rapidez que aquele carro tem algum defeito oculto do que, no caso, um defeito na parte hidráulica de um apartamento. Em muitas situações, você vai perceber um vazamento num apartamento meses depois da aquisição, né? Quando vem o período de chuva. Agora, você tem condição de identificar um problema no freio de um carro dias depois de adquiri-lo, desde que você esteja usando. Ok, então, dito isso, o código, então, ele faz essa distinção. Ele vai dizer, no caso de bens móveis, se quem adquiriu esse bem não usava ainda, não estava na posse dele, tem 30 dias do dia que recebeu o bem, do dia que entrou na posse dele, para poder reclamar a redibição. Então, tem 30 dias para procurar o alienante e dizer, olha, identifiquei um vício que já existia antes da entrega, identifiquei esse vício e eu quero a redibição ou abatimento no preço. Agora, se é uma pessoa que já tinha posse daquele bem, então é alguém que estava usando aquele carro emprestado, né? Meu irmão me emprestou o carro, estou usando o carro, e meu irmão virou depois de algum tempo e falou, tu não quer comprar esse carro de mim, não? Ah, quero.
No caso do adquirente que já tinha posse do bem imóvel e vem adquirir esse bem, ele tem 15 dias do dia da aquisição, do dia da compra, do dia do contrato, para poder reclamar a redibição ou abatimento do preço. No caso de bens imóveis, se quem adquire o bem imóvel não tinha a posse dele, ele terá 1 ano contados do dia em que passou a ter posse do bem, para identificar o defeito oculto e reclamar os seus direitos. E se era alguém que já estava na posse do bem, um locatário, por exemplo, alugou o bem, está usando o bem, em dado momento resolve comprar, ele tem 6 meses do dia do contrato de aquisição para reclamar de eventuais vícios ocultos. Sempre vem aquela dúvida também, poxa, mas tem defeito que demora mais do que isso para aparecer. Poxa, 15 dias você está usando bem, às vezes você estava usando bem há pouco tempo. Às vezes esse irmão do exemplo aí te emprestou, no que você usou 2 dias, você manifesta que gostou, a pessoa fala, por que você não compra então? Você já comprou, às vezes você nem teve tanto tempo assim para poder usar. E 15 dias, talvez o defeito não é tão oculto que demora a aparecer. Enfim, o legislador sabe disso. Então ele vai colocar no parágrafo 1º que quando o vício, pela natureza dele, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo de 15 dias, 30 dias, 1 ano ou 6 meses, vai começar a contar não do dia da posse, não do dia do contrato, mas no dia em que o defeito se manifestou. Ok, justo, né? Quer dizer que se o defeito demora demais a aparecer, então o meu prazo de 15 dias, por exemplo, vai contar do dia que o defeito se manifestou. Então, ok, justo. A questão é, quando que eu sei que eu estou diante de um defeito do parágrafo 1º, com um defeito muito oculto, ou quando eu estou diante de um defeito do caput? O código não esclarece isso para a gente. A única informação que ele dá é essa. A regra do parágrafo 1º é quando o defeito, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde. O código espera que as próprias partes possam entrar num acordo e dizer, olha, nesse caso aqui, eu sei que já passou mais que 15 dias, já passou mais que 30 dias, mas nesse caso aqui, você há de convir que o defeito só podia ser conhecido mais tarde, porque o uso desse bem demandava uma circunstância específica, né? Comprei uma vara de pescar, eu só posso usar a vara de pescar no feriado. Então eu precisei esperar uns dias. Comprei uma lancha, eu não posso usar lancha em Belo Horizonte. Então eu tive que esperar chegar julho para eu poder viajar para a praia, para usar essa lancha. Enfim, espero o código que as próprias partes possam entrar em acordo e decidir se aplicam o caput ou o parágrafo 1º, mas não havendo acordo, claro, o caso vai ao judiciário e o juiz vai averiguar se aquele caso implica aplicação do caput ou do parágrafo 1º. Se é um defeito oculto, simples, ou se era um defeito muito oculto que só podia realmente ser conhecido mais tarde e que aí, então, o início de contagem do prazo ali para redibição seria o surgimento do defeito. Então, uma questão, mais uma vez, o código deixando para o judiciário estabelecer que tipo de regra deveria ser aplicada. Mais uma vez, o código criando uma regra pouco previsível. Mas, de toda maneira, há um limite aí, né? O defeito, se for conhecido mais tarde, o prazo para redibição conta de quando o defeito surgir, mas esse defeito tem que surgir no máximo 180 dias depois. 180 dias para bens móveis ou 1 ano para imóveis. Entende o parágrafo 1º do artigo 441, que se o defeito não tiver surgido em até 180 dias da aquisição, ou no máximo 1 ano da aquisição, ou do dia em que o adquirente entrou na posse, que aí provavelmente já é um defeito de uso. Não era um defeito originado antes da entrega, mas já é um defeito de uso ou potencializado pelo uso. Então, o parágrafo 1º ele alivia um pouco para o adquirente, mas não muito, menos do que parece.
Ele diz que a contagem do prazo para o adquirente será no dia que o defeito se revelar, mas esse defeito tem que se revelar no máximo 180 dias para bens móveis ou 1 ano para bens imóveis. Outra dúvida que geralmente aparece aqui. Poxa, e se eu estiver falando da aquisição de um animal? Cabe alegar vícios redibitórios? Nós vamos aplicar prazo de bens móveis? Que prazo nós vamos aplicar? Bom, sim. Primeiro, a resposta para a primeira pergunta é sim. Pode-se falar de vícios redibitórios para animais. E como pode, né? Se tem um vício oculto, algo que já existia naquele bem, mas que demora um tempo a se revelar, um bom exemplo é exatamente doença de animal, né? Você compra um animal lá no mercado central, ele aparenta estar em perfeita condição de saúde. Você, inclusive, leva para o veterinário fala, não, aparentemente está tudo bem. Mas é que tem certos problemas de saúde que demoram a se revelar mesmo, né? Então, sim, cabe-se alegar a teoria dos vícios redibitórios na aquisição de animais. Agora, o prazo não será necessariamente o do artigo 445. É aí que o parágrafo 2º desse dispositivo legal vai entrar. Ele vai nos dizer que, no caso de aquisição de animais, aplica-se a teoria dos vícios redibitórios, mas o prazo que o adquirente tem para reclamar a redibição ou abatimento do preço tem que estar previsto numa lei especial, numa lei só para isso, que não existe ainda. O Código contou com a ideia de que essa lei viria a ser criada ao longo do tempo e não veio a ser criada ainda. Na ausência da lei, né, o Código sabia que essa lei não existia ainda, que poderia não vir a ser criada, então o próprio Código já coloca ali um plano B. Não havendo uma lei especial falando de prazos para reclamar vícios redibitórios da aquisição de animais, deve-se aplicar os prazos usuais naquele local. Se é que naquele local de aquisição tem algum prazo costumeiro para isso. No Mercado Central tem. Né? No Mercado Central você compra um animal lá, já tem, isso aqui, se der algum problema, em tantos dias você volta aqui, te devolvo o dinheiro e tal. Em certos locais há esse costume de se resolver vícios, doenças do animal negociado em certo prazo. Segundo o parágrafo 2º do 445, esse prazo vai valer. Mas se eu tiver numa região em que também não tem esse costume, bom, aí o parágrafo 2º manda aplicar o artigo anterior. As regras do artigo anterior, que são, na verdade, do parágrafo 1º, né? Desculpa. Manda aplicar as regras do parágrafo 1º do artigo 441. O prazo vai ser o prazo do caput, contado de quando o defeito surgir. E aí também, para finalizar, sempre tem aquela dúvida final, né? Mas, ok, e se quem me vendeu o bem, ou trocou, ou quer que seja, quem me transferiu o bem, tiver me dado uma garantia adicional? Muito comum, né? O cara, eu vou olhar o carro da pessoa, eu estou na dúvida, ele fala aqui, eu te dou garantia de 6 meses. Eu, vendedor, estou te dando garantia de 6 meses. O código me dá uma garantia, nós estamos vendo aqui, de 30 dias, se é que eu não tinha a posse do carro. E o vendedor me dá 6 meses. O que prevalece? A gente soma esse prazo, como é que funciona? Segundo o artigo 446, essas garantias que o alienante oferece voluntariamente são aplicáveis. E primeiro, o adquirente vai fruir a garantia que o alienante voluntariamente deu. Depois que acaba a garantia do alienante, é que aí se aplica a garantia legal lá do artigo 445. Então, ou seja, se o alienante me oferecer uma garantia contratual, nós vamos somar essa garantia com o prazo da lei. E primeiro o adquirente vai fruir a garantia contratual nos termos em que ela foi combinada, e depois dela, aí sim a pessoa vai fruir a garantia legal. Mas que tem um detalhe. Do dia que o defeito for percebido, o adquirente tem 30 dias para avisar o alienante. Ele tem que avisar, opa, surgiu um defeito aqui.
tudo bem, você me deu garantia de 6 meses, então eu tenho 6 meses para tomar providência e tal, mas já estou te avisando que surgiu o defeito. Isso o código estabelece para permitir ao alienante até avaliar o que aconteceu. Às vezes o alienante realmente não sabia da existência desse vício. Então, às vezes ele quer avaliar o que aconteceu, mas como assim? Que vício é esse? O que pode ter acontecido? E aí é importante o alienante ser avisado tão logo o defeito surja. Porque já pensou o alienante ter dado uma garantia de 6 meses? A pessoa tem mais 30 dias pelo código. Então ela espera passar, o defeito surgiu logo depois da aquisição, mas a pessoa espera passar os 6 meses, depois que ele vai avisar do surgimento do defeito, para o alienante avaliar o que aconteceu, talvez já seja tarde demais. Até para se defender dessa alegação, para dizer, não, mas veja bem, esse defeito é de mau uso ou não, talvez seja tarde demais. Então é um ponto aqui em que o código procura também dar uma prestigiada para o alienante. Ele pode oferecer garantias contratuais, essas garantias serão cumpridas, mas o alienante tem esse direito de, em 30 dias do surgimento do defeito, ele ser avisado. Ainda que o adquirente queira esperar mais tempo para realmente decidir pela redibição, ok, ele tem o tempo da garantia contratual, mais o tempo da garantia legal para decidir o que ele quer. Mas aí o alienante já está sabendo que o defeito surgiu, e aí analisando, fazendo perícia, discutindo, se programando, enfim, já está avaliando o que fazer. Tranquilo? Vícios redibitórios resolvido. Então, vejam, tema seguinte é evicção. O slide está até pronto, está até disponível lá no Moodle, mas o nosso tempo se esgotou. Né? A gente só deu para falar de vícios redibitórios, era até esperado isso. Então, a gente volta na semana que vem para fechar esse tópico falando de evicção. Um aviso é que eu vinha colocando os slides e as gravações das aulas no tópico reservado à formação de contrato. Como a gente mudou o tópico de ensino, a unidade de ensino, agora os slides e as gravações vão para o tópico seguinte, dedicado a esse assunto que a gente está falando. Beleza? Muito obrigado, então, pessoal. Se cuidem, bons estudos, até a próxima.